Ver Mais de volta ao vivo com você. E olha, pessoal, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que todos os anos 100 mil brasileiros sejam diagnosticados com câncer de pele. A doença corresponde a 25% do total dos tumores malignos detectados no país e é o tipo de câncer mais comum em pessoas com mais de 40 anos. Para falar sobre prevenção, causas e tratamentos, eu recebo hoje aqui no nosso programa a dermatologista Edislene Viscardi. Seja bem-vinda, muito obrigada sempre aí pela presença. Importantíssimo esse assunto, né, doutora? Sim. Até porque sábado vai ter uma ação, eu já vou falar da ação que é muito bacana, vai acontecer uma ação aqui em Blumenau. Como é que vai ser essa ação, doutora? Então, Susan, é uma ação que acontece no Brasil inteiro, em todas as cidades, promovida pela SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, e que os dermatologistas vão estar lá gratuitamente nos postos, atendendo qualquer pessoa. Você pode, uma pessoa, se ela tem convênio, se ela não tem convênio, se ela tem carteirinha do SUS ou não, não interessa, é totalmente desvinculado. Aqui em Blumenau vai ser na Policlínica, que é lá na Policlínica de Especialidades, em frente ao SIC, em frente à rodoviária, e vai ser das 9 às 3 da tarde. Então, qualquer pessoa pode chegar lá sem ter marcado nada e a gente vai estar lá para atender. Tá, vocês vão estar o quê? Diagnosticando se tem algum problema, alguma manchinha? Sim, a gente vai checar todas as manchas que a pessoa tem, o corpo inteiro, ela não precisa ter essa dúvida, a gente vai checar, porque sempre tem alguma pinta ou não, que eles têm dúvida, mas mesmo às vezes a pessoa não tem dúvida e é um tumor. Então, é mais assim, a checagem, né? E alguma orientação de prevenção, tá? Não tem tratamento. Caso a gente diagnostique casos de câncer, aí a gente vai encaminhar para o serviço público, ou se a pessoa quiser ir no serviço privado, vai orientar como mais ou menos ela tem que proceder. Tá, é uma ação combinada de vários dermatologistas. Então, gente, neste sábado, na Policlínica, ali em frente ao SIC em Blumenau, aqui em Blumenau, lógico, a partir das 9 horas da manhã, das 9 né? horas, é isso, tá certo, de forma gratuita. Então, realmente estão todos convidados a participar. É uma forma também de prevenção. Doutora, vamos falar então especificamente, claro, as pessoas têm muita dúvida. Apareceu uma manchinha aqui, outra ali, às vezes aquelas manchinhas de sol. O que pode ser? Como é que as pessoas podem saber? Será que essa manchinha pode vir a ser um câncer de pele ou não? Aquela dúvida, até para não lotar os consultórios dermatológicos, porque querendo ou não, as pessoas acabam tendo aquele medo, qualquer mancha que aparece, se pode ser ou não o tal do câncer? Então, o ideal é que eles coloquem na rotina de exame, como a gente vai no ginecologista uma vez por ano procurar o médico para checagem das pintas. Que, assim, a gente pode ter algumas pistas que a gente vai comentar, mas é muito difícil, porque até para mim, que sou bem treinada, eu às vezes posso me confundir, né? Então, assim, mas geralmente são as pintas que aparecem ou que começam a crescer. Geralmente elas são marrom ou negras, né? E elas podem ser grande ou pequena. Pode ser um tamanho de um alfinete ou pode ser maior. Então é muito realmente relativo. Mas geralmente negra, ou às vezes ela tem uma parte branca, uma parte vermelha e uma parte negra. E assim, que cresceu rápido, que muitas vezes as pessoas, tá crescendo, mas tá crescendo assim, nem cresceu em 3, 4 anos. Não, tá crescendo mesmo, né, em 2, 3 meses, irregular, tanto de coloração como de borda. Mas, assim, existem as exceções também. Existe o melanoma que pode ser até vermelho, ou pode ser sem ser marrom ou preto. Então, é um pouco difícil, né? Por isso que, às vezes, até o dermatologista, que é muito bem treinado para isso, que é um médico especialista nisso, ele também tem dúvida. A gente tem um aparelho que aumenta 10 vezes, várias, e às vezes a gente faz a biópsia para comprovar. A gente faz a biópsia para comprovar. Então, é um pouquinho difícil. Mas, se eles tiverem alguma pinta crescendo, muitas vezes as pessoas têm assim, tá sangrando e coçando. É difícil assim, porque a pele coça mesmo. Então não é porque tá coçando que é câncer. Então tem assim vários. É difícil de explicar. Então, realmente, assim, se a pessoa tem dúvida, a indicação realmente seria procurar o dermatologista. O dermatologista. Quanto antes diagnosticado, mais fácil de tratar?
Sim, sim, mais fácil. E assim, ó, os tumores basocelulares, piноcelulares, que são tumores que não matam, que a gente precisa só fazer a cirurgia vai ser menor. Então, menos cicatriz, faz no próprio consultório, ou só queima com nitrogênio líquido, ou até com ácido, até alguns lasers também fazem esse trabalho. E se tiver que fazer a cirurgia vai ser pequena, né? Antigamente chegava a ter tumores enormes, eu cheguei a ver há 15 anos atrás. Hoje em dia a gente opera tumor de meio centímetro, 0,3 milímetros, é muito tranquilo. E o melanoma, que é um tumor mais perigoso, que dá metástase e tudo, esse sim, se ele é retirado até ele tá bem superficial, que é uma medida que a gente tem de milímetros, tem 95% de cura com a cirurgia. E conforme ele vai aprofundando, essa porcentagem vai invertendo para 5% só de cura. Então, a gente pega bastante melanoma, eu mesmo pego no consultório, mas todos, graças a Deus, são melanomas, assim, bem superficiais, porque a gente pega no início. O paciente hoje em dia procura logo, o médico opera logo e já resolve e não vai ter metástase. Agora, eu já cheguei antigamente a ver casos que já chegaram para mim que já era melanoma grau 4. Uhum. E hoje em dia, os que geralmente todos são grau 1 e 2. E eu tive alguns graus 4, que o paciente nem sabia direito que tinha. Se é 4 já é metástase? Ele não tá 4 na pele, mas é que certamente ele vai ter 5% de cura. Então esses pacientes eles acabam morrendo. Então o melanoma ele mata e essa transição é muito rápida, às vezes é questão de meses, né? 2, 3, 4 meses. Então tem que realmente tomar cuidado, ir logo no médico. E a gente, quando diagnostica, já opera logo e tal. Por isso que é importante checar as pintas. Tá, prevenção, doutora. Mais do que nunca a gente fala. E aí eu já vou também além, perguntando sobre o sol cumulativo. Aquele sol que foi pego, enfim, alguns anos atrás. A pessoa está se cuidando agora, mas alguns anos atrás não se cuidava. Isso pode vir a acontecer um câncer de pele? Sim, sim. Esse sol de antigamente... Hoje em dia todo mundo acha que cuida ou cuida, né? Pelo menos já ouviu dizer. Mas antigamente não. O pessoal da minha idade não se cuidou quando criança. Então esse sol vai ter efeito, levando a câncer de pele, né? E também o envelhecimento, flacidez, manchas da pele, tá? E o sol de agora também pode induzir um câncer de pele, mesmo que você tá se cuidando, mas um dia dá uma bobeada, né? Então, pode induzir o câncer de pele, envelhecimento, mancha. E também assim, ó, às vezes a gente acha que tá se cuidando. Então hoje, eu tomo sol só das 10. Hoje me falaram até às 10 e depois das 4. Mas tava bronzeadona. Então assim, não interessa, na verdade, para câncer, não interessa a hora. Se você não se queimou, se você toma só no horário certo, mas você tá tomando sempre, tá bronzeada, você tá sendo lesado. Ah, é? É. Porque assim, se você tá tomando no horário certo, tá passando o filtro, tudo, o que isso faz? Isso faz com que você não fique vermelha, você não tem queimadura, não tem bolha. Ótimo pra isso. Mas você tá sendo lesado, você tá sendo menos lesado, mas você tá sendo lesado. Então, o certo era estar totalmente branco, sem nenhum bronzeado, porque o bronzeado já é uma reação da pele contra o raio solar, o raio ele muda o DNA, atinge, a célula não fica mais normal e começa a se replicar em tumor. Ai, a gente gosta tanto de ficar bronzeada, né? Então, na verdade não pode pegar sol nenhum, tem que usar roupa, com aquelas roupas de manga comprida que tem com tecidos que são especiais para isso, porque é um tecido leve, que você não esquenta, mas é todo fechado. E andar mais à noite, tudo aquelas orientações, chapéu, filtro solar. O filtro solar ajuda, mas o filtro solar é só uma das coisas, de todas as outras. E falando em filtro solar, existe o fator UVA e UVB. Qual a diferença entre o UVA e o UVB e qual deles protege para o câncer? Então, é um raio que é o UVA, que é o UVB. Hoje em dia todos os filtros solares têm UVA e UVB, a maioria, né? Pro câncer é mais o UVB, mas o UVA também. E pro UVA leva envelhecimento e melasma, aquelas manchas, então assim, agora de tempos pra cá, todos os filtros têm UVA, só que às vezes a porcentagem de UVA é menor. Então, o filtro é 30 para UVB e 12 para UVA.
Então, por isso que a gente indica, quando a gente aprofunda nisso, na consulta, tudo, por exemplo, a gente indica um filtro físico, que é um filtro opaco, que tem base para quem no rosto, ou no corpo inteiro, tudo para proteger mais contra o UVA e existem outros raios, infravermelho, luz visível, o próprio calor, como a gente estava comentando antes, que também não leva a câncer, mas induz a mancha, entendeu? Então tem tudo isso, por isso que a gente, na verdade, não poderia estar bronzeado, não poderia ir pro sol, ao pé da letra, de jeito nenhum. E você falou que a gente gosta, eu também gosto de estar bronzeada, que fica mais bonito realmente, na nossa cabeça tá incutido isso. Então o que a gente sugere é que faça aquele jet bronze, que tem vários tipos. Hoje em dia tem máquinas assim que você vai lá em 1 segundo, 2 de cada lado, você sai bronzeada. E melhorou muito, não gruda, não tem cheiro. E é um pouco mais caro fazer nessas máquinas, como as máquinas do bronzeamento artificial. Mas essas não têm efeito colateral nenhum. Essas podem fazer e não vai provocar câncer nenhum. Não, porque ele é uma tinta. É uma tinta. É uma tinta, então não tem... É como autobronzeador. É. E aí, mais barato, você passar em casa. É o autobronzeador. Tá. Não, isso é ótimo, gente. É interessante a gente colocar aqui. Eu uso bastante o autobronzeador também. Doutora, as pessoas que têm pintas na pele, aqueles sinaizinhos de beleza, essas pessoas têm mais predisposição a ter algum câncer de pele? Tem mais predisposição. Aquelas pintas que todo mundo quer tirar, que são aquelas saltadas, elas não são nem tão perigosas. Mas mais perigosas e mais predisposição são aquelas pessoas que têm mais de 30 pintas, 50 pintas, que são aquelas pintas planas. Aquela pessoa bem clara e tem aquela pinta bem plana, grudada na pele, que é só uma pinta mesmo e meio irregular. Nas costas, geralmente, um monte de pinta. Então, essa pessoa tem mais chance, porque geralmente ela é mais clara, tem olhos claros, tem sardas, ela é ruiva, tudo isso. Então, e às vezes já tem melanoma na família, entendeu? Ah, isso também quer dizer, tem mais predisposição? Se a pessoa tem na genética, ou seja, se alguém já teve algum problema de câncer de pele? Tem, porque assim, ó, pro melanoma sim, porque o melanoma não é só do sol, ele tem genética, é alguma coisa genética, então às vezes nem pega sol, mas dá também. Agora, já o carcinoma basocelular e o espinocelular, eles são ligados só ao sol, porque assim, ó, aparece, porque a gente sabe, aparece só no rosto e na mão, onde a gente pega mais sol, só pessoas que pegam mais sol, tá ligado com a pele clara, então assim, é bem relacionado mesmo com a exposição solar. Gente, prevenção sempre, que a gente deixou claro aqui. Mais uma vez a gente repete, essa ação que vai acontecer de forma gratuita, sábado, doutora. Sábado agora, dia 24. Sábado agora, na Policlínica. Na Policlínica. Em frente ao SIC Blumenau, aqui em Blumenau, lógico, com vários dermatologistas. Sim. Então, assim, qualquer dúvida, vá lá, gente, nesse sábado agora, a partir das 9 horas da manhã. É uma ação aí pra você, enfim, pra você e toda a sua família. Qualquer manchinha, eles já vão diagnosticar na hora, né, doutora? Sim, já vai dar o diagnóstico e ele pode até ter uma orientação do tratamento. Tá certo. Tá? Muito obrigada aí pela participação. Eu que agradeço, a gente agradece em nome da Sociedade de Dermatologia o espaço que vocês cederam. Imagina, a gente que agradece sempre aqui no nosso programa.